convidamos os componentes da mesa a ocupar lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Teremos agora as considerações sobre o tema apresentado pela doutora Júlia Bittencourt, pelo professor Gastão Reis. Boa tarde a todos. Dom Pedrão, nosso querido chefe da Casa Imperial. Não haverá ter que sair, mas aqui, enfim, saúde. E ao meu querido amigo Bruno Helmut, que organizou esse quarto encontro aqui numa casa que vem de Dom João VI. Eu mesmo nunca tinha tido oportunidade de andar pelos corredores, estou profundamente bem impressionado por ver o apagão que conseguiram na memória nacional. E, obviamente, senhoras e senhores aqui presentes. Eu vou abordar, fazer algumas considerações a respeito do que a professora Júlia Bittencourt falou sobre a Constituição de 1824 e dando os parabéns a ela por ter montado Brasília, capital do Império. Eu acho que eu faria inicialmente, primeiro no comentário, que a monarquia no Brasil ela está crescendo organicamente, não é tecnologicamente, como as duas coisas acontecem, ou seja, elas vão devagar e se consolidam. E isso me deixa muito feliz. Cada vez mais, temos aqui, não estou abrindo nada de excepcional, eu fiquei muito surpreso em receber um WhatsApp do Fernando Gabeira, colunista do grupo, que me disse que é meu leitor assíduo. Isso significa que entre os republicanos deve existir muita gente repensando esse desastre republicano nos atrasando até hoje. Bom, em primeiro lugar, eu chamaria a atenção para o fato de que a Constituição de 1824 realmente é uma Constituição pequena, breve, escrita em português que todos entendem, e só faz um pequeno reparo aqui, quando a doutora Júlia Bittencourt, em determinado momento, mencionou o fato de que ela teria sido escrita pelo imperador. Não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, foi o Conselho de Estado que a redigiu, obviamente acompanhado por Dom Pedro I do Império. E ela obedeceu a uma coisa fundamental de uma boa Constituição, que é ser feita por um grupo pequeno, que conhece a matéria e não vai fazer bobagem. A Constituição de 1988, a gente teria feito uma participação popular imensa na feitura da carta, e o que aconteceu? Os diversos setores e grupos foram lá e tornaram o texto constitucional interesses de grupos e partidos. Ficou esse desastre aí que, infelizmente, a gente tem que lidar com ele sempre. Ela menciona também algo importante que vem no artigo 1º, que é o fato de ser torna o Brasil um país livre e independente. E talvez o Brasil comece dentro de um contexto inglês, em que até hoje o chefe de Estado da Austrália é o rei inglês atual, mas infelizmente isso não foi possível em função das exigências de dar uma espécie de marcha ré ao estágio que o Brasil tinha chegado. É importante lembrar o fato de que o Brasil, naquela época, já era mais rico que Portugal. É importante. E, além disso, Dom João VI nos fez o favor de trazer para cá 200 milhões de cruzados. Está lá, História Econômica do Brasil, do Roberto Simonsen, e quando voltou, só levou 50. Aqui no Brasil, a turma só se fala que rapou os cofres nossos e foi embora. Não fizeram o cálculo da diferença que ficou a nosso favor. Foi um caso único no mundo em que praticamente um país transfere para a sua colônia praticamente metade dos recursos financeiros que havia no reino. É algo
absolutamente, né, diferente. É interessante porque ela, em determinado momento, diz uma frase ali que eu gostei muito. Se a carta não defender o povo, ela não funciona. Nós estamos observando isso com muita clareza na carta agora de 1988, que, como ela bem disse, a palavra povo não está no início da carta. É a união entre estados, municípios, enfim. Isso é algo profundamente lamentável. E o povo está de fora dele. A verdade é essa. Talvez, nesse sentido, a carta traduziu uma triste realidade, né, nossa. A carta de 1988, um ponto que ela não me toca novamente, é o seguinte: ela trata de inúmeros assuntos que deveriam estar em códigos. Em outras palavras, você misturou num texto constitucional direito constitucional com direito comum. Isso é uma espécie de atestado da incompetência com que essa carta de 88 foi redigida. Isso não poderia ter acontecido. E tem nos trazido imensas dores de cabeça, né? Ela comenta também o fato de que no direito internacional, um país só é país quando ele tem povo, território e governo, né? E enfatiza muito essa questão da associação do povo. No artigo 3º, ela diz, de certa forma, óbvio, mas enfim, o próprio artigo da Constituição diz que é uma monarquia hereditária constitucional e representativa. E era como apresentar aqui que o poder moderador era basicamente o fiscal do povo junto aos ministros, coisa que nós perdemos definitivamente. Nós estamos vendo o estado de confusão que há no Brasil hoje, onde você não tem assistência de poder que possa botar a ordem no momento de convulsão política e institucional. O artigo 9º, ele fala da harmonia dos poderes. Não tem essa bobagem da Constituição, das Constituições republicanas, de poderes harmônicos e independentes. Ou bem são harmônicos, ou bem são independentes. A Constituição portuguesa atual diz claramente que os poderes são interdependentes. Eu acho isso muito mais pé no chão do que essa bobagem. Outro dia, conversando com um grande amigo meu, Heitor Bastos, que tem um grande escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro, concordo plenamente com essa observação. Eu gostei quando ela disse, em determinado momento, que se o ministro X não está se comportando dentro das suas funções, o imperador pode chegar, ministro X, vai lá e volte a exercer o seu poder dentro das suas funções constitucionais. Isso foi uma bênção para nós que deixamos de ter em 1889. É interessante também que a Carta Imperial fala em direitos e deveres. Se algum dos senhores tiverem um pouquinho de paciência e consultarem a atual Carta Portuguesa, eu acho muito interessante que os nossos irmãos lusitanos tiveram o trabalho de, a cada direito do cidadão português, eles amarram um dever. É interessante, vem o direito e o dever ao lado. Me parece uma coisa muito pé no chão, justamente para se ter noção de que você, como cidadão de qualquer país, não pode só esperar direitos, né? Há deveres que você, como cidadão, tem que cumprir. Esse artigo 9 realmente é extremamente importante. Hoje, não temos mais a quem recorrer. Nós estamos vendo uma situação terrível. Você estaria, por exemplo, uma coisa muito importante das atribuições do poder moderador, que é o seguinte: se um juiz extrapolasse suas funções, o imperador, ouvido o Conselho de Estado, é praticamente impossível você ver qualquer artigo da Carta de 1824, quando se refere ao imperador, vindo logo após, vírgula, ouvido o Conselho de Estado. O imperador brasileiro não tinha o mau hábito das decisões monocráticas, como essa triste figura chamada ministro Supremo Toffoli, que não só tomou aquela decisão monocrática, em relação àquele grande grupo, a causinha de 10 milhões,
e a esposa dele sendo a defensora. Isso é inaceitável, nem sou democrata, ele tinha que se declarar impedido. É um negócio que, bom, deixa eu manter aqui a calma. Eu gostei também muito da observação que ela fez, dizendo que os demais poderes só estão seguros quando eles funcionam dentro das suas atribuições constitucionais. Se extrapolar, realmente cabe ao poder moderador. Eu chamaria a atenção para um fato que é pouco dito, mas muito importante, que o poder moderador nunca foi usado para oprimir o povo no Brasil. Na verdade, ele foi usado para defender o povo. Era uma coisa extremamente importante. E qual era a outra função dele? Era evitar os desmandos do andar de cima. Por isso mesmo, eu citaria um caso, por exemplo, das tribunias que o nosso Alexandre, com o Izinho, entre parentes, Alexandre de Moraes, vem fazendo. É um absurdo o que tem acontecido. Fosse no Império, o imperador, ouvido o Conselho de Estado, poderia suspendê-lo de função e deixá-lo à disposição de um tribunal para emitir uma sentença final. O que é de arbitrar isso? Nada. Agora, nos livraria de um Alexandre de Moraes, que já é uma grande coisa. Ainda quase no final aqui das observações que ela faz, nós, infelizmente, nessa malvadada tradição republicana brasileira, que era de mínimos, republicana também não é muito, porque não cuida da República, o presidente da República mistura as funções de Estado com as funções de governo. Digamos assim, torna a coisa um pouco mais palatável, mais entendível. É como se fosse o fiscal dele mesmo. É um absurdo, nenhuma pessoa é um excelente fiscal de si mesmo. Ou seja, a grande vantagem de você ter essa separação entre o poder executivo e o chefe de Estado é que o chefe de Estado atua realmente como fiscal. Isso tem que ser duas pessoas separadas. Infelizmente, perdemos também isso. E no final, ela menciona a possibilidade do Brasil retornar à monarquia. Eu acho que é uma possibilidade real, porque vem crescendo, como eu disse no início, organicamente. É uma coisa que cada vez mais as pessoas estão se dando conta do lastimável estado em que nossas instituições republicanas se encontram e é preciso tomar alguma providência. Às vezes no Brasil as coisas demoram, mas acabam acontecendo. Eu vou aproveitar e fazer ainda dentro do meu tempo, e depois vou estar aberto a perguntas. Eu sempre gosto muito do debate. Eu tive a oportunidade de publicar no jornal O Dia e também nos jornais de Petrópolis, a Tribuna de Petrópolis e o Diário de Petrópolis, um artigo titulado 1824, a Constituição que Funcionou. E é interessante chamar a atenção quando ele diz que a Carta de 1824 foi a melhor Constituição que o Brasil jamais teve. E tem toda razão. Ela poderia estar vigente hoje tranquilamente, certo, com algumas emendas e tal, mas sem dúvida alguma concordo plenamente. Aqui eu vou voltar a dizer o que eu disse, porque ela seguiu os preceitos de como se faz uma bela Constituição. Eu aproveito aqui para fazer um comentário final, que ela garantia liberdade de imprensa. Parece que ela voltou na Constituição de 1988. Isso é uma bobagem renomada, porque ela garantiu isso já naquela época. E olha que coisa interessante. A liberdade de imprensa nos Estados Unidos, ela só foi garantida na emenda número 1. É uma coisa curiosa, ela não consta da redação inicial da Constituição americana. Ela foi também, a Carta Nossa de Portugal, duas das primeiras cartas do mundo. A nossa é elogiada por constitucionalistas ingleses. E essa bobagem de que o imperador fazia o que ele entendia não era fato. Por quê? Quando você quer saber, é isso explicado.
digamos assim, o caso do doido, né? Quando realmente a Câmara Comum passa a comandar o orçamento. Aqui no Brasil, a Carta de 1824 permite ao Parlamento ter pleno domínio do orçamento. E isso significa que foi uma carta séria. Não era uma carta que o imperador podia chegar lá e fazer o que bem entendesse. Isso no passado aconteceu muito quando os reis eventualmente usavam, enfim, recursos da nação para iniciar guerras, muitas delas sem o menor sentido. Mas esse é um ponto interessante. Ela menciona também a liberdade religiosa no seguinte sentido: outras religiões não podiam ter aparência externa de igreja. Isso mudou depois, no final. Mas é importante, lá em Petrópolis mesmo, teve a igreja luterana que teve garantia de culto durante todo o Império. Eu já mencionei aqui, o juiz que extrapolasse podia ser suspenso via poder moderador e teria que enfrentar um tribunal.